Oi, meus amores do meu YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje vai ser histórias da minha vida. Eu adoro compartilhar com vocês as experiências que eu já tive na minha vida, gente. E eu espero do fundo do meu coração que vocês também gostem de ouvir minhas histórias. Então, bora pro vídeo. Mas antes, deixa seu like, se inscreva, ajuda a nossa família a crescer. Vamos lá, gente. Como vocês sabem, antigamente, eu já falei, acho que em uns 2 vídeos aqui, eu era muito treteira. Gente, pensa. Só que eu não era coisa assim, muito... visto de hoje o que esses meninos fazem, esses meninos, esses jovens, não era, eu achava que não, eu acho que não era uma coisa muito grave. Mas naquela época, sim, era, gente. Gente, eu confesso pra vocês, até hoje eu tenho que ficar me policiando, mas eu tinha, há muito tempo atrás, e até hoje eu tenho que cuidar muito pra não fazer, que é falar sem pensar. Eu falo depois que eu vou pensar no que eu falei, entendeu? Isso daí não... Gente, isso aí colocava eu em cada enrascada, que olha, falando sério com vocês, viu? Aí eu vou contar algumas experiências que eu já tive. Quando eu frequentava a igreja, logo quando a gente veio de Belo Horizonte, a minha mãe começou a frequentar uma denominação de uma igreja. E daí ela levava a gente, eu, meus irmãos, todos com ela, né? A gente frequentava lá essa denominação. E eu lembro, gente, que eu sempre fui como é que eu vou falar? A metidinha, sabe? Assim, eu queria ser sempre a mais vista, sabe? E eu gostava de chegar chegando, sabe? Aí hoje eu brinco, tô na cadeira de roda, porque eu gostava que todo mundo me olhava mesmo, né? Agora onde que eu chego, todo mundo me olha, né? Mas antes, quando eu andava, eu também gostava. E aí, tinha umas meninas que eram tudo da mesma idade, filha do pastor, sabe, assim, filha das irmãs da igreja. Nós éramos tudo da mesma faixa etária de idade. E nessa época, nesse dia fatídico, era o aniversário da igreja. E quando tem aniversário da igreja, vem muita gente, vem gente da mesma denominação, até de outra cidade. E não era diferente naquele dia. E eu queria arrasar, gente. Eu queria chegar chegando lá. Então comecei a trabalhar, então já tinha meu dinheiro, né? Aí eu encomendei um vestido bonito, eu achava que era bonito. Olha, eu vou tentar ver se eu acho as fotos das roupas, assim, pra vocês terem mais ou menos uma noção, sabe? E pra ficar assim, pra vocês não ficarem, como é que eu vou falar? Sem saber do que eu tô falando. Então eu vou colocar foto do vestido parecido aqui ou igual, né? Se eu encontrar a foto, tá? Do vestido que eu fui no dia da comemoração do aniversário da igreja. Aí comprei o vestido, comprei um salto alto. Primeira vez na vida de salto alto. Imagina, não sabia nem andar, gente. Comprei um salto alto. E aí, a mãe tudo arrumando, ia ser no sábado, né? A mãe arrumando, minhas irmãs arrumando. E a mãe, Sandra, vamos, você vai chegar atrasada. Eu falei, não, mãe. Como a gente morávamos e moramos, e a minha mãe mora até hoje nesse mesmo lugar, a 2 quarteirão acima da igreja. Então era bem pertinho. E o culto começava 7h30. Às 19h30 começava o culto. E aí a mãe falou, se a gente vai chegar atrasada, não vai encontrar lugar pra sentar. E eu já sabe com aquilo na cabeça. Falei, não, mãe, pode ir indo, que daqui a pouco eu chego. Daí a mãe, como era muito pertinho, minha mãe nem importou. Porque eu queria chegar depois que todo mundo tivesse chegado. E aí, tá, me arrumei toda e fui. Enfiando o pé nos buracos da rua, porque não era nem asfaltado nessa época, hoje em dia é. E cheguei, gente do céu. Quando eu entrei na porta da igreja, todo mundo virou pra me olhar, pra vocês verem o escândalo que era. E fui, bem na hora da oração, sabe? As pessoas até pararam de orar e abriram o olho. E eu, com aquele meu sapato fazendo barulho. Falei, vou sentar lá na frente pra todo mundo me ver. E fui, gente. Quando chegou um pouquinho mais pra frente do meio da igreja, eu tomei um tupicão. Pensa!
Nossa, bati o nariz no banco da igreja, caí em cima da irmã. Não teve um que não ria. Gente, todo mundo deu risada. O barulho que foi, sabe? Eu pacotei lá, machuquei o nariz. Gente, se eu for, olha, foi o pior micão naquela época que eu passei, gente. Sinceridade, viu? Mas não aprendia não, sabe? Falei, gente, fiquei o resto do culto lá, da festa, da comemoração, com o narizão machucado, todo inchado. Mas eu tava lá com o meu vestido, com o meu sapato, toda me achando. Segundo que eu vou contar pra vocês. A minha amiga, ela era muito... era não, né? Até hoje é, mas a gente perdeu o contato. Era bastante amiga eu já era um pouquinho mais velha. Era bastante amiga já daquela época de escola, né? Estudava comigo. E aí os pais dela foram pra outra cidade, pra Vilhena. E aí, a gente mesmo assim mantinha contato, que naquela época não tinha telefone celular, era mais por carta, sabe? Então ela sempre escrevia pra mim. E aí ela falou pra mim, Sandra, vem passar um final de semana aqui em casa. E aí, né, vai minha mãe deixar, né? Minha mãe, nossa, minha mãe era bem rígida. Pedi pra minha mãe, falei, mãe, deixa, mãe, não vai pra lugar nenhum não. E a mãe, mas a mãe dela sabe, falei, a mãe dela sabe, a mãe dela até gosta de mim, gostava mesmo, sabe? Que eu era um exemplo. Aí a mãe dela até gosta de mim, mãe, deixa eu ir. E a mãe com muito custo, sabe, pedindo quase um mês de antecedência pra minha mãe deixar, minha mãe pegou e deixou. Aí eu trabalhava, peguei meu dinheiro e fui de ônibus. E fui, cheguei lá em Vilhena, gente, primeira vez que eu fui, falei, cheguei lá. Sabe, era solteira também nessa época, mocinha assim, nova. Tinha uns 14 para 15 anos. E aí fui. Cheguei lá, ela tava me esperando na rodoviária, a gente foi pra casa dela. Aí quando foi à noite, ela falou pra mim assim, vamos na lanchonete. Uma lanchonete muito movimentada lá na cidade, muito mesmo, sabe? E vamos lá que a gente vai comer picanha na chapa. Aí eu peguei e falei, ai que legal, vamos sim. Fomos, chegamos lá. O restaurante cheio de gente, a lanchonete, muita gente mesmo, sabe? Porque lá era bem famoso nessa época, essa lanchonete. E fomos, e eu toda me achando lá. Sentei lá, escolhi uma mesa bem no meio mesmo, sabe? Assim, da lanchonete pra todo mundo ver a gente. E aí o garçom veio trazendo aquela picanha e vem acompanhamento, né? E aí colocou a picanha no meu prato. Gente, a primeira cortada que eu fui da picanha, que eu cortei, o negócio, a picanha voou longe. Não teve um que não visse. Gente, que vergonha, meu Deus, eu não sabia onde enfiar a minha cara. A picanha voou longe, sabe, quase lá perto do pé do garçom que tava servindo a outra mesa. E eu olhei assim, eu olhei pro garçom, daí o garçom veio de lá, tranquilo, abaixou, pegou a picanha, levou pra lá e trouxe outra. E depois, gente, eu nem queria saber de comer a picanha mais, de tanta de vergonha que eu fiquei. E me enchi de arroz, me enchi de vinagrete, sujei minha roupa tudo. Falei, oh, meu pai amado, como é que pode uma coisa dessa? Nunca comi uma picanha tão amarga na minha vida, de vergonha que foi. Pensa, gente. Nessa época, eu trabalhava de secretária num estabelecimento. E esse estabelecimento tinha, fora o patrão, tinha uns 16 homens. Era só homem que trabalhava lá. E só tinha eu de mulher, né? Eu de menina. Eu de sexo feminino. E acarretando isso, todas as mulheres e namoradas dos meninos que trabalhavam lá não gostavam de mim, né? Não sei por quê. Mas não gostava de mim, gente. Não tinha como fazer. Não tinha uma, a não ser a minha patroa, que era a mulher do meu patrão, mas o resto, ninguém, gente, ninguém. E quase todos os meninos, acho que uns 2 ou 3 que era de menor, que não tinha namorada. Mas o resto era tudo namorada e casado também. Então, quando tinha confraternização da empresa, meu pai do céu, as mulheres nem olhavam na minha cara. Se não fosse a minha patroa, eu ficava rodada lá, sabe? E ninguém gostava, não sei por causa de quê. Aí, um desses meninos ia casar. E a noiva me odiava. Sabe o que é raiva? Que ela falava pros 4 cantos que não gostava de mim. E aí, todo mundo arrumando casamento lá e tá. E ele foi distribuir os convites. Distribuiu o convite pra fulano, distribuiu o convite pro ciclano, pra todo mundo. E eu fui ficando por último. Falei, mas gente, será que fulano não vai me chamar pro casamento dele? A gente somos tão amigos, tanto tempo que a gente trabalha junto, né?
E eu queria, porque eu queria ir nesse casamento. Ia ser num clube, sabe? Falei, mas ele vai chamar ainda, deve que ele esqueceu. E eu ficava, tipo assim, falando com ele. O que vai ter no casamento, né? Ele vai ter isso, vai ter aquilo. Ah, tá, vai ter... vão enfeitar. Né? Ele vai ter... Tipo assim, vai dar um toque nele pra ele lembrar que ele não tinha me chamado. Mas nada. Aí chegou o sábado do casamento. Falei, mas eu vou. Eu vou nesse casamento. Falar com os meninos, eu vou. Fulano não me chamou, mas eu vou. Sandra, você não vai ter coragem. Eu falei, eu vou. Eu adorava a festa. Falei, eu que vou. Até comprei o presente. Comprei mesmo, gente. Tinha comprado presente. Era no sábado à noite. Peguei, fui no salão, me arrumei. Coloquei minha saia, que era menos do que um palmo. Minha brusinha, meu croppedzinho. Naquela época eu usava até cropped, eu nem sabia. Meu croppedzinho. Ó, pra você ver no casamento, né? Pra vocês verem, você não tinha noção. Aí... E fui, gente. Era num clube. Cheguei lá. Quando o noivo olhou na minha cara, que viu que eu lá ia adentrando no clube, aquele homem mudou de cor. E a mulher, então? A noiva, então? Gente, a noiva queria me matar de raiva. A gente viu... Eu tava bem olhando pros dois, sabe? Quando eles olharam pra mim, eu vi o semblante da mulher, sabe, mudar e o homem ficou vermelho. Eu acho que ela não acreditou que ele não tinha me chamado, porque se ele não tinha me chamado, por que eu tava lá? Mas eu tava. E aí todo mundo lá sabia que eu não tinha sido convidada, mas eu fui. Cheguei, tá? Quando eu cheguei, eles já tinham casado, sabe? Eles iam casar na igreja, eu só fui na festa, né? Na igreja eu não fui. Não me interessava ir lá na igreja, queria ir na festa. E aí já tinham casado, estavam lá recebendo os parabéns. E eu cheguei, arrasando. Cheguei, fui lá. Dei o parabéns pra ele. Ele pegou na minha mão assim, meio sem gracinha. E aí eu fui dar o parabéns pra ela e entreguei o presente. E ela ficou parada, sem pegar o presente. E aí eu fiquei olhando na cara dela assim, uma toalha de mesa, gente, pô, de chique, de renda. Caríssimo naquela época. Ela não deixou ela não me abraçou. Não pegou na minha mão, não respondeu meus parabéns, e eu fiquei parada com o presente na mão. E aí quem pegou foi ele. Aí ele viu que tinha mais gente atrás pra poder dar os parabéns, e aí ele pegou o presente, assim. Mas tipo, ele olhando pra mim querendo me esganar, né? O que você veio fazer aqui? Não sei se eu estraguei o casamento dele, mas pelo menos a lua de mel eu estraguei. Acho que eu até vou te explicar pra aquela mulher, eu não chamei ela, mas por que ela veio, né? Eu acho que ela não ia muito bem acreditar nele, não. E fui, me diverti a noite toda, comi, bebi, dancei. Oxi, festão. E na segunda-feira eu tava lá no serviço e todo mundo... Eu não acredito que você foi. Eu falei, eu fui mesmo, gente. Gente, esse outro fato aconteceu, eu era bem nova também, bem novinha. Tinha lá meus 14 para 15 anos também. A minha mãe sempre foi muito rígida comigo. Comigo não, com todos os meus irmãos. Mas mais era comigo, sabe? Que eu era mais a arteirinha da família. E aí, eu toda a vida gostei muito de dançar. Até hoje eu gosto, gente. Mas depois que eu fiquei na cadeira, eu nunca mais dancei. Mas eu era, sabe, daquelas de ir no bailão assim, ó, e dançar a noite toda, sabe? Gostava muito de dançar. E nessa época tinha uma discoteca aqui na minha cidade, que era muito famosa. E eu queria muito ir nessa discoteca. Minha mãe nunca deixava eu ir nessa discoteca. Diz que eu era muito nova, que não ia, porque discoteca não era coisa de Deus, que não sei o que. Mães, né? E nunca a mãe deixava. Aí um dia a minha mãe... E aí eu sempre adulava a minha mãe, gente. Trabalhava fora. Eu chegava do serviço. Eu ajudava minha mãe, eu passava cera na casa, que é casa de cera. Eu passava cera, eu lustrava. Eu passava roupa, tudo pra chegar no sábado de manhã, pedir pra mãe deixar na discoteca à noite. E a minha mãe sempre falava não. Sabe, eu me matar. E daí, foi um dia, eu comecei numa quarta, tinha uma festa, ia ter uma festa, a Noite da Espuma, sabe? Eles iam começar a cantar lá e ia soltar espuma pelo negócio lá. Eu tava louca querendo ir, gente. Louca mesmo. Todo mundo tava falando nessa festa. Falei, gente, eu queria muito ir nessa festa. E eu comecei a adular a mãe. Mãe, deixa eu ir na discoteca, mãe, eu vou com a fulana, mãe do céu, mãe, por favor, mãe. Minha mãe, né, boba que nada. Aí vou pensar. Eu falei, nossa, minha mãe já falou que vai pensar, porque ela vai deixar. E aí, comecei na quarta-feira, já tem, assim, falar com ela, se ela deixava eu ir. E a mãe falou que ia pensar. Eu falei, nossa, ela falou que vai pensar, porque ela sempre falava não, né?
Falou que ia pensar, falei, agora eu vou caprichar bem. Gente, nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu trabalhava, eu chegava em casa, antes de eu ir pra escola, eu lavava toda a louça que a mãe tinha feito, a janta, eu passava a roupa dos meus irmãos usavam aquelas camisas de manga comprida, passava, engomava, as calças do meu pai de viscose, eu engomava tudo do jeito que o pai gostava, as roupas da mãe, aí lustrava a casa e varria o terreiro, sabe? Passei a semana toda assim, sabe? A mãe praticamente não fazia nada. Chegava morte, cansada, e só pensando. Falei, ai, gente do céu, sabe, eu vou. A mãe falou que ia pensar porque ela vai deixar. Eu já falei pras meninas que eu ia e tá. Aí no sábado de manhã eu fui trabalhar, quando eu voltei, já varri tudo do terreiro dela, deixei um brinco, areei todas as louças da prateleira dela. Nossa, gente, era 6 horas da tarde e eu tava só um bagaço, não tinha feito nada. Assim, pra me arrumar pra poder ir. Só ajudando a mãe, sabe? E a mãe, né, gostando que nada. E aí, quando chega a noite, falei, mãe, eu posso tomar banho pra poder me arrumar? Daqui a pouquinho a fulana vai passar aqui pra gente ir. A mãe simplesmente falou pra mim que não. Não, você não vai. Porque eu fiquei sabendo que lá é um negócio, um lugar muito perigoso e tá, e tá. Gente, aquilo, ó, foi um balde de água fria que minha mãe deu em mim, gente. Fiquei tão decepcionada. Tinha até arrumado minha roupinha que eu ia. Minha sainha, sabe, listrada. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Nossa, era moda naquela época, aquela sainha rodadinha listrada. Minha blusinha branca, tinha até separado, gente. Minha mãe fazia um trem daquele comigo em cima da hora. E aí meus irmãos sempre iam, sabe? Tinha meus 2 irmãos mais velhos, que era novo nessa época. A minha irmã mais velha já era casada. Tinha meus 2 irmãos mais velhos que iam em todas as festas. E a minha irmã mais nova era muito pequenininha pra ele. E eu e a mãe nunca deixavam. E aí meus irmãos pegou e falou que ia sair. Como eles dois estavam namorando, eu falei, eles não vão na discoteca, né? Pensei comigo. E deve que vai lá pra casa das namoradas dele. E resolvi, gente, foi a pior decisão que eu já tomei na minha vida. Resolvi pular a janela. Pulei a janela. Falei, não, gente, vou esperar quando a mãe dormir. Vou pular essa janela e vou lá pra discoteca. Ó, pra vocês verem. E aí falei, vou, tá? Aí já até parei a carinha feia, sabe? Fiquei mais alegrinha, porque eu já tinha na minha cabeça que eu ia fazer. E aí falei pras meninas, pode ir que logo eu passo lá. Eu chego lá. E aí, gente, mãe dormiu. Eu abri a porta bem devagarzinho, minha irmã dormia comigo no quarto, né, a mais nova. Só que ela era pequena, então rapidinho ela dormia. E aí me arrumei. Aquela janela de madeira, sabe, fazer um barulhão, gente. Ai, meu Deus, tem que cuidar pra mãe não escutar. Vesti minha sainha, coloquei meu cropped, minha blusinha branca, arrumei meu cabelo, passei um batom. E fui pular a janela. E minha janela era um pouco mais alta, sabe? Caí lá, quase torci o pé, deixei pra calçar o sapato lá embaixo, porque senão eu ia quebrar o pé mesmo, que o sapato era alto. Capotei lá embaixo. E calcei o sapato e saí pra abrir o portão, um barulhão também, abri bem devagarzinho, ó. Perna pra quem tem, gente. Corri, porque já era tarde da noite, um medo. Corri, cheguei na discoteca. E tô lá dançando com as meninas, e dança. E aí, gente, os meus 2 irmãos chegam. Como discoteca é meio escuro, né? É meio escuro. Aí diz meus irmãos depois que eles foram me contar, né? Porque na hora eles nem contaram. Diz que os 2 chegou, eles deixaram a namorada em casa e foram os 2 pra discoteca. Os 2 chegou, diz que um olhou pro outro, olha lá, olha aquela menina dançando lá no meio, lá. Olha o tamanho da saia dela, gente do céu. Olha, vamos até baixar que a gente dá pra ver as calcinhas dela. E diz que os 2 olhando lá, assim, gente, olha que sainha curtinha. No escuro, né? E sabia que a mãe não tinha deixado eu ir. E aí, depois que acaba de tocar umas 3 músicas, a discoteca, ela acende a luz. Gente do céu, quando acendeu a luz, meus irmãos viram que era eu. Eu só vi a hora que passaram na minha orelha, assim, ó, pegando na minha orelha. Vamos pra casa agora! Você vai ver, você vai levar uma surra da mãe. A mãe falou que você não era pra ir, não sei o que, não sei o... Onde já se viu, meu Deus do céu, o tamanho da sua saia? Meus irmãos pegaram no meu pé também, sabe? Me colocaram, tinha um Fusca naquela época, me colocaram dentro daquele Fusca pra bater lá na mãe, gente. Quando chegou lá na mãe com aquele Fusca barulhento, já chegou, já abriu o portão e já saiu gritando comigo, puxando a orelha. Meu irmão puxou tanto a minha orelha, ficou vermelho, assim, ó. Puxando. E a discoteca todinha, todo mundo viu eles puxando a minha orelha. Ai, que vergonha. A cidade quase toda lá, e, meu Deus do céu, eu tava até com a paquerinha, gente. Aquele rapaz nunca mais ia querer me ver, né? Mas depois esqueci. Nem queria me ver, mas vão me batendo ali no meio, sabe? E tá, sabe, a mãe pegou minha orelha, jogou lá na cozinha. Mãe do céu, mãe, nós pecou, mãe.
fulano, meu outro irmão, né, falou, pecamos, mãe, nós estava cobiçando a nossa própria irmã, mãe do céu. Mãe, essa menina tava lá, mãe, uma sainha de 1,5 pau lá dançando, e eu e fulano cobiçando a nossa própria irmã, nós pecou, mãe. Mãe, dá um jeito nessa menina. E a mãe, pode deixar que eu vou dar um jeito nela. Gente, mas me deu uma surra. Foi a primeira e a última vez que eu pulei a janela. Nunca mais pulei, aquela foi boa, hein? Sem contar o castigão, gente, o castigo que foi, tá? Agora eu vou contar. Gente, nós fomos com... Isso aí também já fazia tempo. A gente tudo... nessa época eu trabalhava nessa empresa que eu trabalhava de secretária. E aí uns parentes meus foi casar, né? Perto de uma cidade aqui, perto aqui de casa. Só que, como eles moravam no sítio, o sítio era, naquela época, chovia muito, era muito barro, o carro atolava. Então não tinha como ir de carro baixo. Meus irmãos tinham, né? Carro baixo. Mas não tinha como ir por causa que atolava. E daí a gente foi e chamou o nosso patrão pra ir com a gente. Nosso patrão e a mulher dele e os filhos dele. Porque ele tinha um caminhão. E aí, tá. A gente ia, todo mundo foi, gente. Todo mundo da minha família foi. Porque ia ser um casamentão. E eu, como eu gostava de chegar chegando, né? Já tinha escolhido o meu look. Mandei a costureira fazer. Vou mostrar pra vocês como é que é o look. Gente, eu tava mais bonita do que a noiva. O vestido tipo a noiva, gente. Eu tipo, sabe? Eu parecia a noiva. E a noiva tava com um vestidinho muito simples. Vou colocar aqui mais ou menos o vestido que a noiva tava, entendeu? A noiva nem parecia noiva. Mas só como era muito barro, a gente ia chegar lá, tipo assim, umas 2 horas da tarde, e o casamento ia ser umas 6, 7 horas da noite, né? Ia ser o casamento e a festa, tudo lá na casa do meu parente, né? E aí, eles tinham um sítio muito grande, aí a gente fomos em cima daquele caminhão, sabe? Barro, chegamos lá tudo cheio de barro, mas todo mundo em cima daquele caminhão, umas estradas ruins, um sacalajamento, sabe? Nós todo mundo lá, festa. Levamos um garrafão de vinho, sabe? Pra encomendar na festa. Chegamos lá, gente. E da porteira até a casa era bem grandão. Eles fizeram tipo um caminho assim de flor, sabe? Mas olha, nunca vi tanta gente daquele jeito. Tinha gente da cidade, tinha gente do sítio lá. E tinha uns vereadores, uns pessoal da política, prefeito lá da cidade, lá perto deles, lá onde eles moram até hoje. E aí, tá. Chegamos, estávamos sujos, né? Fomos todo mundo tomar banho. Todo mundo tomou banho. E a noiva tava lá na casa da mãe dela, né? Que morava próximo da casa do meu parente. Quem era meu parente era o noivo. A noiva tava lá na casa da mãe dela. E daí, eu me arrumei, gente. E eu não queria chegar, eu queria que a noiva chegasse primeiro, pra depois eu chegar na festa. Nunca me convidei para um casamento. Não, mas hoje eu já sei o meu lugar, tá? Você nunca deve ir, sabe, com roupa branca no casamento. E aí, pra vocês... E eu tô lá, deixei todo mundo tomar banho, aquele monte de gente tomando banho naquele banheirinho, um tumulto, a mãe me arrumou, eu ajudei a arrumar minha irmã menor, a minha outra irmã arrumou, meus irmãos, meu patrão, eu ajudei a arrumar os meninos da minha patroa. E tá, meu pai se arrumou, só faltava aí. E aí eu tomei banho e fiquei lá na janela. E aí, todo mundo tinha levado presente. Todo mundo da minha família tinha levado presente. E eu dei um liquidificador, gente, um liquidificador naquela época. Minha irmã deu uma panela de pressão, só que a panela de pressão era um presentão, entendeu? O meu patrão deu um ventilador, sabe, gente? O que é isso? Deu jogo de copo, o meu outro irmão deu um jogo de prato, o outro deu um kit de garfos e faca, de talher, sabe? Então foi tudo presente bom, sabe? Que a gente achava que ia matar vaca, porco, ia ser um casamentão. E aí, quando eu vi que o carro da noiva chegou lá na porteira, eu fiquei olhando a janela. E aí a noiva vem de lá entrando, né? Até cantava, eu lembro a música e falei assim, isso é a felicidade, essa música aí, sabe? Um monte de mulher cantando, sabe? Aquelas coisas. E vem a noiva de lá. Aí eu olhei assim, olhei o vestidinho da noiva e falei, credo, que vestidinho sem graça, né? Achei que ela vinha toda linda de vestido de noiva branco, com buquê. Gente, sempre tive vontade de casar de noiva. Achava linda noiva, sabe? Sou apaixonada por noiva. E aí eu falei, nossa, eu pensei que a mulher vinha de vestido de noiva, a mulher veio com vestido desse, sabe? Uma sandalinha, sabe? Nem buquê. Eu falei, puxa. Não, aí veio de lá, entrou. E daí quando a noiva entrou, gente... Aí sim, eu falei, agora é a hora da verdade. Vesti minha roupa branca, gente. Quando eu saí na porta, todo mundo olhou. As pessoas pensaram assim, acho que era essa que é a noiva.
bem, sabe? Todo mundo olhou assim, ficou olhando assim, a noiva olhou pra mim com uma cara feia, gente. E eu não entendia por quê. E já fui entrando, já sujei aquelas pernas daquela coisa minha branca de terra, aquele terrão vermelho, sabe? Porque tinha chovido e era muito barro, sabe? E tá, e a noiva estava sem gracinha, tadinha. E eu abafando o bambu, entendeu? Se quem não conhecesse, ela até me cumprimentar achando que eu era a noiva. E eu lá, me achando a última bolacha do pacote. E aí chegou a hora da comida. Antes disso, meu irmão já tinha ido lá onde que o meu outro parente estava assando assando a carne e falou pra ele assim se ele poderia experimentar. E aí o parente nosso, eu não vou falar que parente que é, porque se um dia eles assistirem, vai saber até que é esse. Falou pro meu irmão assim que não, que ninguém poderia experimentar não, só ia experimentar na hora que estivesse pronto. E aí meu irmão já veio e contou pra minha mãe, sabe? Minha mãe é que nem a galinha brava, não mete com os filhos da minha mãe não. E a mãe pegou e falou, mas tá bom, sem graça, não sei o que. Gente, uma coisa que todo mundo lá em casa detesta é quem tem dó de comida. A gente não temos dó de comida, ninguém lá em casa, graças a Deus. Ninguém tem dó de comida. Eu acho uma atitude horrível quem fica redicando comida, sabe? E isso tipo foi redicar comida pro meu irmão. Meu irmão já veio de lá, minha mãe já fez um bico danado. Ele falou, eita, não sei o que, mas eu vou conversar com fulano. Redicar comida pro meu filho. Todo dia, ficou bravo com o meu parente. E daí, fez a janta lá, tinha umas 2 mesas, assim, bem grandona. Primeira mesona que eles fizeram de madeira pra noiva, pro noivo, pros padrinhos e pros vereadores e prefeito daquela cidade, porque não era dessa minha cidade aqui, não era de Cerejeira, era da outra. E a outra mesa pros parentes da noiva e a outra mesa pros amigos. Só que ninguém fez mesa pra gente, entendeu? Não tinha mesa pra gente. Refrigerante a gente ia pedir, eles não davam, sabe? Não dava refrigerante. Já era umas 8h30 da noite, nós não tínhamos comido nada, e minha mãe ainda falou, vamos, não precisa de comer muito não, porque lá vai ter muita comida, né, no sítio, todo mundo com fome. E aí, depois que todo mundo comeu, aí eles pegaram aquele resto, sabe, falou, a família da Dona Nadir lá de Cerejeiras, pode sentar agora pra comer, sabe? Daí a mãe foi sentar assim, olhou, eles não tinham nem lavado os pratos, sabe? Aí a mãe falou, não, gente, não dá, nem come, meninos, nem come, só pega a carne mesmo, nem come, porque ó, nem lavaram os pratos, o resto dos outros, sabe? Aquela comideira assim, daquele pessoal que já meteu a mão e comeu. Nunca vi isso no casamento. Tem uma remessa primeiro pra comer e depois outra remessa. E daí a mãe falou, vamos embora, porque eu deixei um franguinho caipira lá, picadinho pra fazer amanhã. E aí eu chego lá, dá tempo de eu chegar e ainda fazer um franguinho com arroz, nós ainda comemos esse franguinho. Lá em casa tem comida, não precisa ficar passando dificuldade de comida, não. E aí, eu falei, então vamos. Eu falei, mas o meu presente não vou deixar aqui, não. E aí, mas você vai pegar as coisas? Eu falei, vou pegar meu presente de volta. Eu falei, não, você vai pegar. Meu irmão falou, então você pega o meu. E amanhã eu tô precisando do liquidificador. A minha irmã, ixi Maria, não, eu vou dar o ventilador pra senhora, mãe. Aí o meu patrão falou, vou dar o ventilador pra senhora, dona Nadir. A minha irmã pegou e falou assim, minha panela de pressão, mãe, também nem vou querer, só pode pegar. Minha filha do céu. E agora como é que ela vai pegar? Eu falei, vocês ficam tudo na janela, que eu entro lá no quarto, tá todo mundo aqui fora mesmo, dançando. Eu entro lá no quarto e pego só porque eles estavam colocando os presentes em cima da cama. Eu pego só os presentes, que a gente deu e vou passando na janela pra vocês. E aí a gente pega o presente e poca, não despede nem de ninguém. Então combinado, entrei, não tinha ninguém naquele bendito aquele quarto. A porta tava até trancada. Assim encostava. Eu abri, sabe? Já bati os olhos, eu não tava nos presentes. Já fui lá, abri a janela. Meus irmãos já estavam tudo lá esperando. O meu patrão, a mãe, sabe? Gente, quando eu botei a mão no liquidificador, que eu tava indo na metade do quarto pra poder entregar na janela, não chega a noiva, o noivo, todos os parentes pra tirar foto com os presentes. E daí tiraram pra mim e falou, oi? Ai, meu Deus do céu, eu não falei nada. E a mãe, os meninos, que ó, perna que a gente tem, eu olhei pra janela, não tinha mais nenhum. Só tava eu lá. Mas não ficou na cara que eu ia pegar o meu liquidificador de volta, gente. Sabe? Eu não falei nada. Já tava com aquela roupa branca de noiva. A menina tá pula na cara comigo. E eu com o liquidificador na mão, o liquidificador.
A minha amiga, o marido dela faleceu, tá? E aí, lógico que eu ia no velório da menina, né? Do marido, né? Da minha amiga. Só que aí, quando eu cheguei, o corpo tinha acabado de chegar. E daí, geralmente, quando chega o corpo, tá todo mundo ali, mas tá todo mundo quieto, né? Porque depois vai conversando, né? Mas tá tipo assim, um silêncio total, né? Porque o corpo tinha recém-chegado. E foi bem a hora que eu cheguei. E aí, minha amiga jogada em cima do caixão, chorando, né? Todo mundo ali, sabe, já olhando pro morto e tudo, né? Porque tem curiosidade, saber como é que ficou. E os parentes também chorando, sabe? E a noiva chorando, jogada em cima do cara. Aí quando ela me viu como a gente éramos, né? Porque depois não... Quando ela me viu, ela já saiu lá de cima, assim, e veio me abraçar. E eu falei, amiga, meus parabéns. Sabe, foi o meu parabéns que todo o velório escutou, gente. Gente, vê se tem cabimento. Eu queria falar pêsames. Eu falei, meu parabéns. Gente, ela não acreditou na hora, sabe? E todo mundo escutou, porque tava todo mundo naquele silêncio. E vocês já perceberam, eu falo bem alto. Então, gente, olha, aquilo foi um mico, sabe? E ela mesmo assim me deu um abraço, eu não falei mais nada pra ela, porque se eu abrisse a boca ali também ia sair coisa que não devia, né? Gente, onde já se viu? Eu falava meus parabéns pra menina, que o marido dela morreu. Vê se tem cabimento. Aí fiquei por ali um pouquinho, assim, meio sem gracinha, né? A mãe do rapaz já fechou uma cara pro meu lado, que era razão, né? Tinha que ser mesmo, né? Eu nunca vi isso. Fiquei por ali, fiquei meio sem gracinha. Peguei minha bicicletinha e poquei no mundo. Até hoje. Não é possível que até hoje ela lembre, mas até hoje eu encontro ela na rua. Hoje em dia ela casou de novo, tá? Eu encontro ela na rua, ela não fala comigo mais. Ela não fala comigo mais, ela não é mais minha amiga. Mas também, né, gente, não tem como ser amiga, né? Olha, isso aí é um negócio, né? De não pensar nas coisas que fala, né? Mas eu não sei, eu queria que saísse da minha boca meus pêsames. Mas saiu meus parabéns pra menina. Meus parabéns, gente. Vê se tem cabimento. Um velório, você falar pra viúva meus parabéns. Vê se pode uma coisa dessa. Não, tem que ser eu. Você não pensa que não tem que ser eu vou lá e faço a presepada. Agora, o último caso que eu vou contar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande, é o título do vídeo, que por causa da minha boca eu perdi muito dinheiro. E, gente, de verdade, eu perdi mesmo. Ai, tem etiquetinha na minha blusa aqui que fica insistindo em aparecer. Por causa da minha boca eu perdi o dinheiro mesmo. Nessa época, esse caso aconteceu, eu já morava em outra cidade, eu trabalhava numa empresa de eletrodoméstico, sabe? Uma empresa bem conceituada, né? E aí eu era vendedora de produtos, vendia de tudo, né? Tudo de eletrodoméstico, celular, tudo, né? Eletroeletrônico, eu era vendedora dessa loja. Trabalhei por lá por 4 anos. Foi uma época muito boa, eu aprendi muita coisa na minha vida. E aí tá, chega lá, sabe, o cliente mais a cliente. Mas não era qualquer cliente, gente. Uma velhinha, gente, numa caminhonete, pôde de chique, sabe? Desce essa velhinha de lá. E aí, como eu tava na frente, era eu que ia atender, né? Porque a gente era assim, quando você tava sem cliente lá no fundo, né? Porque a gente já ficava nas portas, né? Acho que hoje em dia até os vendedores todos são assim, né? Ficam na porta. E daí, né, tinha outros vendedores, sabe? Eu não sabia que ia ser eu que ia atender. Só que, como eu já tava lá na porta, eu vi como é que ela chegou. Chegou numa caminhonete, gente, muito chique mesmo, sabe? Para na frente da loja, desce aquela senhora idosa, gente. Chega, já tava andando, tipo, arqueada, sabe? Tinha lá seus, sei lá, 80, 75, 80 anos, a velhinha tinha, sabe? E desce a pessoa que tava dirigindo. Um cabinha, sabe, lá com seus 20 anos no máximo, se tivesse, todo bombado, sabe, cheio de tatuagem, com as pernas, sabe, assim, grosso de academia,
camiseta, regata, bermuda, um relojão, sabe? Corrente de ouro, pulseira, corrente, sabe? Bem tiposo. A velhinha também era tiposa, sabe? Saiu com a bolsinha dela, mas como eu já falei, era daquele tipo lá. E daí, ela, como tinha tinha 3 portas para entrar na loja, ela veio justo na porta que eu tava. Então, né, ia ser eu que iria atender. Chegou, eu falei, bom dia, daí ela falou, bom dia, e o rapaz quase não falava. Ela, eu queria dar uma olhada em imóveis pra casa. Eu falei, mas que tipo de móveis? Móveis em geral. Móveis, tudo que precisa dentro de uma casa. Eu falei, opa. Só que como eu não gostava muito de vender pra gente assim, sabe? Não gostava. Ela, outro caroço. Vai caroçar caroça, que caroça, qual que é o preço disso? Preço daqui, vou levar aquele liquidificador, coloca água e testa. Desse tipo, tá? Pessoas de classe média. Agora eu gostava de vender pro povão, sabe? Assim, chegar, gente igual eu. Chegava assim, já falava, vai lá, Sandra. Sei que as pessoas, você gosta desse tipo de gente. Eu gostava mesmo, gente, porque ali nós conversávamos nossa língua, parcelava não sei quantas vezes, e sabe, abria o cadastro do cliente, coitado do cliente ganhava um salário mínimo, tentava abrir ali, ligava para as referências para poder aprovar. Eu gostava disso, sabe? De ver a felicidade da pessoa em adquirir um móvel pela primeira vez e assim, sabe? E pagava certinho, sabe? Todo mês tava indo lá pagar o carnezinho. Ó, moça, quando eu terminar de pagar, eu vou comprar tal coisa. E eu ficava feliz, entendeu? Aí as pessoas assim tinham muita coisa, nem gostavam. Mas como veio pro meu lado, eu tive que atender. E ele falou que ia ver os móveis em geral. Eu falei, tá bom. Já peguei meu caderninho que eu tinha. Tá, vou começar por onde? Lá e começa pela sala. Fomos na sala. Gente, a mulher escolheu o sofá mais caro, a TV mais caro, o rack mais caro. Olha, a mobília completa da casa, sabe? A mulher escolheu. E o homem, tipo, não dava opinião, sabe? Ficava assim, e ela olhava, você gostou de qual? Ele, qualquer um que você quiser levar, sabe assim? Ou às vezes ele viu o preço, escolheu o mais caro, sabe? Lá, então pode colocar esse no orçamento, pode colocar esse na compra, desse jeito, sabe? Eu falei, putz, será que eu vou fechar uma venda dessa? Tipo, nem fui almoçar aquele dia, sabe? Porque se eu fosse almoçar, né, eu ia perder a venda. Então nem fui, sabe? Nem fui almoçar. Depois eu ia até lá na padaria lá em frente comer alguma coisinha. Sempre, olha, me enrolava com isso, tá, gente? Vendedor sabe como é que é, né? Não pode ir almoçar que se eu fosse, perdi a venda. Fiquei ali, sabe? E tá. E aí, todas as mobílias, gente. De quarto, cama box, guarda-roupa. Sabe? A mulher tava que tava. E sempre o homem junto, né? O rapazinho junto. E aí ela, então tá, vamos fechar a venda. Peguei e fui no computador, né? Passar as referências pra lá e ver quanto queria ficar. Ver como é que ela queria pagar, gente, sinceridade. Se aquela mulher fechasse a venda comigo, eu iria ganhar uma comissão, assim, tipo de uns 5 mil reais. Só a comissão daquela venda. Ia ser uma comissão, meu salário aquele mês ia ser maravilhoso. Eu falava, esse aqui tem 2 anos de garantia, não pode colocar. Com hipergarantia, hiperproteção, que eram as coisas que a gente vendia, que, né, tinha proteção dos produtos, as garantias, a mulher queria tudo, sabe? Eu falei, gente do céu, vou rachar de ali. Eu tava até começando a ficar animada. E fui, e tô fechando lá o negócio, falei o valor total da venda, e isso, o rapazinho sumiu. Quando pensa que não, vem o rapazinho de lá com o telefone na mão. Que ele já foi lá, e aí a promotora da Claro já tava mostrando pra ele um telefone. Aí ele vem de lá. Aí ele falou, será que a gente pode levar? E aí ela falou, olhou assim e falou, mas você tá precisando? Você comprou esses dias. E aí eu, com a minha palhaçada, sem pensar, falei assim pra ela, menina, compra um telefone novo pro seu filho, ele precisa. A mulher simplesmente, ficou todo mundo calado, sabe, os dois. Aí a mulher depois passou um pouquinho, olhou pra mim e falou, não é meu filho, é meu esposo. Aí eu, E aí ela falou assim, a gente vai ali num outro lugar, já a gente volta, tá? Aí eu falei, tá bom, né? A mulher foi embora, mas o homem. E não comprou nada. Gente do céu. E aí vem todo mundo, os vendedores, ué, Sandra, não fechou a venda com a mulher? E eu, sabe, falei,
não, né? Não queria contar a verdade. Não, gente, a mulher ia pagar, gente, eu queria ficar quieta, calar minha boca. E tá, foram embora os dois. E eu peguei, fui lá, lanchei, nem almocei aquele dia. Gastei, né? Paguei lanche pra mim. Lanchei e fiquei lá. Passado, fui embora pra casa. No outro dia, eu chego na loja depois do almoço, tá saindo de lá a velhinha, mais o cabinha, saindo. Daí eu cheguei, encostei minha bicicleta, lá onde os vendedores colocavam as bicicletas, a moto deles, coloquei minha bicicleta e fui entrar na loja. Quando eu já vi a velhinha saindo, né, eu falei, deve que ela voltou. Porque é assim, se você fizesse o orçamento e falasse, eu até tinha dado um cartãozinho meu pra ela, quando a pessoa voltasse pra comprar, se não tivesse o cartãozinho e falasse, ó, tinha visto com esse vendedor, o outro vendedor, que a gente era bem camarada, o outro vendedor pegava e fazia a venda, ou ligava pra gente, ó, fulano tá aqui, eu não tô sabendo como é que você fez pra ele, você vem então pra fechar a venda, entendeu? E a gente ia, sabe, desesperado, ganhava comissão. Eu vi ele, aí eu falei, de repente ele veio, né, entregou para algum vendedor, até pro próprio gerente e fechou a venda, fiquei até felizinha. E aí quando eu cheguei lá no fundo, já tava todo mundo reunido, porque quando fazia uma venda muito grande, o vendedor, aí todo mundo ficava reunido ali, sabe, olhando de novo a venda para ver quanto que a pessoa ia ganhar, sabe, e aí tinha um vendedor lá, né, que tava lá no computador. Eu falei, você fechou a venda com ela? Daí ele falou, sim, fechei. Aí eu peguei e falei pra ele assim, mas você não viu ontem eu atendendo eles? Ele falou, mas só que ela não falou seu nome. Desse jeito. Fiquei tão chateada, gente, mas o pior tava por vir. Quando o gerente chega do almoço, ele só passa e fala assim, vem na minha sala, Sandra. Ai, meu Deus do céu. E eu fui sem saber o que era, mas quando ele falava assim, que era comissão, sabe? Assim, que era brigar. Quando cheguei lá, ele falando, Sandra, você acredita que uma super empresária aqui da nossa cidade reclamou de você, do seu atendimento? Eu, quem? Aí ele falou, a senhora que ontem veio aqui, disse que você atendeu ela super mal, que velha danada, vê se pode, coisa dessa. Ainda foi lá e ainda reclamou com o meu gerente. E aí eu ia tentar explicar pra ele o que era, mas ele não entende, entendeu? Se o cliente reclamou. Aí ele reclamou do seu atendimento. Aí eu falei, tá. Eu espero que isso não torne a acontecer. Você deve ter falado alguma coisa pra ela que não gostou, né? Ou você atendeu ela mal, ou com má vontade, ou não mostrou os produtos que nós temos aqui, ou alguma coisa. Eu falei, eu atendi ela super bem. Por causa que eu falei pra ela que o filho dela, que era pra comprar um telefone pro filho, ela falou que era pro marido. Aí pronto, gente, deu uma lição de moral em mim. Você tem que saber o que você fala e blá blá blá. Aí eu até aceitei, sabe, porque, né? Eu também tinha que saber mesmo o que eu falava mesmo, né, gente? Depois disso, podia chegar quem fosse lá. Jamais eu falava, é seu pai, é seu filho, sei lá, não falava nada, ficava caladinho. Depois dessa esporra, sabe? E o vendedor ganhou toda a comissão, eu entreguei a venda pra ele, porque já tava tudo lá no computador, né? Tudinho, os preços, as coisas que a mulher queria. Então, perdi a venda, né? Mas serviu pra mim depois repensar bem e não falar nada dos clientes, sabe? O cliente chegava, nunca falava. Perguntava sua mulher, sua esposa, nada. Não falava nada. Pessoal do cliente, porque lá tem muito isso, né? Aqui não tem muito. Se tem é meio escondido, mas lá que é uma cidade maior, tem bastante isso. Essas senhoras com esses maridos novos e vice-versa. Bem, gente, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa seu like de novo, já falei no começo do vídeo. Tá, gente, tem muita coisa ainda que eu já aprontei nessa vida. Se vocês gostou, vocês falam, que daí eu posso contar mais, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Aí, lembrando, hoje eu não sou mais assim, tá, gente? Hoje eu sou totalmente diferente, né? Também idade, né? Então, gente, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!